Doutor Charles, eu queria, em primeiro lugar, fazer um registro aqui de algo extremamente triste para nós da advocacia criminal na data de hoje. Eu estive de manhã no cemitério Parque da Colina, acompanhando o velório decorrente do falecimento do nosso queridíssimo professor de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFMG, doutor José Carlos Monteiro de Moura, que faleceu ontem à noite, aos 81 anos de idade, e eu gostaria que neste congresso se fizesse um registro relativo ao seu falecimento. Ele deixa 2 filhos que são colegas nossos da advocacia, a doutora Heloísa Monteiro de Moura, que foi assessora do Tribunal de Justiça há muitos anos, e o doutor Júlio César dos Santos Esteves, marido da doutora Heloísa, que é procurador da Assembleia Legislativa e professor de Direito na Pontifícia Universidade Católica. Feito isto, eu queria dizer aos senhores o seguinte: foi com absoluta covardia que o pessoal do Congresso me colocou para falar sobre delação premiada ao lado do doutor Rogério Filipetto, que acabou de lançar um livro sobre o assunto, que merece a atenção de todo mundo, sobre colaboração premiada. E, efetivamente, eu não tenho nada a dizer depois das considerações dele. O que eu poderia trazer para os senhores aqui hoje é um pouco da experiência que a gente está vivendo no Brasil, atualmente, com o Instituto da Colaboração Premiada. E os problemas decorrentes disso, porque não cabe a mim fazer uma exposição dogmática sobre o tema. A dogmática vamos estudar no livro do Dr. Rogério, ouvimos a sua exposição, sabemos que temos hoje uma regulamentação legal na Lei 12.850 de 2013, mas nós estamos enfrentando problemas seríssimos em relação ao Instituto da Colaboração Premiada. E isso começa pela falta de normas sobre o processo negocial. É só os senhores pensarem assim: tem um caso concreto, várias pessoas acusadas numa operação policial e um decide fazer a colaboração. Como é que isso se desenvolve? Como é que faz desde o primeiro momento em que a pessoa vai ao Ministério Público? Eu não vou nem discutir a questão que é objeto de uma controvérsia pendente de um julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre se a polícia pode ou não pode fazer colaboração. A polícia está fazendo colaboração, há uma ação direta de inconstitucionalidade pendente de julgamento do Supremo, há pelo menos 2 colaborações premiadas paradas no Supremo, aguardando a decisão se ela vale ou não vale. Nós temos umas outras 3 no Superior Tribunal de Justiça e vamos ver o que o Supremo vai entender a respeito do assunto, se pode ou não pode, porque a lei fez referência à polícia como um agente do Estado que pode fazer a colaboração, mas o Ministério Público está entendendo, com excelentes argumentos, de que quem pode fazer colaboração é o Ministério Público. O acordo com o colaborador. Muito bem. Eu tenho uma experiência que completou a semana passada, numa reunião realizada na Procuradoria-Geral da República, 2 anos negociando com o Ministério Público colaboração premiada. Você tem cabimento isso? Claro que não tem. Nós começamos a fazer a colaboração com a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, porque os fatos estavam lá. Depois de passar um bocado de tempo negociando, reunião com o procurador para cá, reunião com o procurador para lá, apresenta para eles, vamos dizer, a vivência da colaboração premiada no Brasil, criou algumas palavras. Não está escrito em lugar nenhum. Mas quando você vai fazer a colaboração, você apresenta uns anexos, que são os temas sobre os quais o colaborador vai falar. Muito bem, você entregou os anexos e tal, aí num determinado momento, você falou: ó,
vocês estão falando de autoridades que têm foro por prerrogativa de função, então vocês têm que subir de nível. Agora vocês vão conversar com a Procuradoria-Geral da República. Muito bem, vamos conversar com a Procuradoria-Geral da República. Qual é a regra? Com quem você vai conseguir conversar? Combina com quem? Encontra com quem? Onde a gente vai conversar? Com quem vai falar? E depois que começa a conversar, qual é esse processo? Como é que é a combinação em torno disso? Até hoje, a gente tem a experiência assim, não tem ata de reunião, não tem registro do que você conversou, é tudo absolutamente informal, você entrega ao Ministério Público uns anexos em que, no fundo, a pessoa está confessando a prática de crimes, não tem recibo, e aí pode ser que, no final, a negociação dê certo ou não dê. Você tem um problema de insegurança decorrendo da falta de regulamentação disso, que é brutal, e que agora nós estamos vendo no Ministério Público uma preocupação com isso. Por quê? Porque pelo menos 2 procuradores da República começaram a ser acusados de atividade decorrente da colaboração de que eles estavam participando. Então aí o pessoal, opa, nós precisamos de regulamentar isso de alguma maneira, estabelecer as regras, como é que faz reunião, que registro que tem que ter, que documento você entrega, a quem você entrega, quanto tempo pode durar essa negociação. Agora, o problema não é só esse, não. Vamos avançar mais um passo. Chegou no final, nós temos a última reunião. Aí os procuradores dizem assim, escuta, não temos interesse na negociação. Acabou a conversa. Ah, mas qual é o motivo? Não somos obrigados a dar motivo nenhum, não. A gente não quer. Fala, então, tá bem, até logo. Vamos embora. É isso que está acontecendo em alguns casos. E aí você fala assim, ah, não, mas então me dá um documento por escrito. Já dou. Não nos interessamos pela colaboração da empresa tal e de seus executivos e prepostos. Ah, mas e a motivação? Não precisa de motivação nenhuma, não, a gente não quer. Ou, em algum momento, surge um outro problema. Aparece uma lista de 6, 7, 8, 9, 10 diferentes pessoas interessadas em fazer a colaboração. Nós vamos pegar a senha? Quem chegou primeiro sai na frente? Como é que é? Lá no CAD tem regra. Se você é o primeiro a protocolar o pedido no CAD, você tem preferência e leva vantagem. E pode ser que mais ninguém vá fazer. Mas no Ministério Público, em relação ao processo criminal, o que é que está acontecendo? Não, vamos sentar com todo mundo. Aí marca uma audiência com um hoje, com o outro amanhã, com o outro depois da manhã, com o outro dia. Fala assim, ó, nós vamos avaliar, quem a gente achar que está dando a colaboração melhor, a gente faz. Quem tiver com a colaboração pequena, larga para lá. Então, acontece uma situação incrível. O sujeito que praticou muito crime, consegue o acordo. O que praticou 2 não consegue, não. Então você privilegia aquele que se envolveu mais e espertamente, vamos pôr aspas, resolveu aderir a um processo de colaboração premiada. E dependendo da capacidade de convencimento, a gente tem até as experiências notórias no país daqueles que ganharam impunidade absoluta em decorrência do que falaram que tinham a dizer. Bom, outro problema absolutamente sério destas situações, o vazamento de informação. Você começa a conversar, passa informação, está negociando, a negociação ainda não fechou e, de repente, alguém usa a mídia e vaza informações do caso. Aí você não sabe se quem vazou foi um lado ou foi o outro. E se usar a mídia é bom ou é ruim. E aí alguém fala assim, não, tem que investigar isso. Mas nós vamos parar a negociação e investigar quem fez o vazamento? Ou pode evoluir para chegar no acordo ser assinado, independentemente de apurar quem fez ou não fez o vazamento?
Nós temos uma situação muito curiosa no Brasil, né? Tem um caso de vazamento que o Brasil inteiro sabe quem vazou. E os outros a gente nunca sabe. Porque você não sabe se foi o Ministério Público, se foi o advogado, se foi a empresa, se foi o próprio interessado. O único caso que o Brasil inteiro ficou sabendo foi quando o doutor Sérgio Moro autorizou a divulgação da conversa do Lula com a Dilma. Porque aí foi dito que ele, que por escrito, falou que estava liberando porque entendia que havia um interesse público. Então, aí você tem um vazamento que era de pessoa conhecida. E o CNJ disse que isso estava tudo certo, que não tinha que fazer nada com ninguém. Tudo bem. Mas é um problema, esse problema do vazamento, que a gente tem que refletir sobre ele. Outra questão, relativa a nós, advogados. Eu entendo que não tem nenhum advogado que é especialista em delação premiada. Acho esse nome até triste pra caramba, né? Mas a gente tem um problema assim. Um advogado acompanha uma determinada pessoa e fecha um acordo de colaboração premiada. Neste, o colaborador delatou alguém. Daí a pouco, o mesmo advogado, que teve acesso às informações, aparece como advogado do ex-delator que virou colaborador, do ex-delatado que virou colaborador. E aí isso se sucede com 2, 3, 4, 5. Como é que está, do ponto de vista de ética, o comportamento desse colega nosso advogado, que advogou para 9 diferentes colaboradores, tendo informação privilegiada decorrendo da negociação de que ele participou? É um problema que precisa de ser regulamentado, talvez até pela OAB, nesse particular. Você tem casos extremamente complicados. A gente diz, a Constituição fala que o Ministério Público é uno e indivisível. Então, se eu estiver conversando com o Ministério Público, pouco importa se eu estou conversando com o procurador A, B, C, D, eu estou conversando com o Ministério Público. Muito bem. Aí você está conversando com o Ministério Público, por exemplo, no nível da Procuradoria-Geral da República, para fazer um acordo de colaboração. Mas tem um membro do Ministério Público que atua perante a primeira instância que está investigando aquele mesmo caso. E de uma hora para outra surge uma operação policial promovida pela primeira instância, com busca e apreensão e outras medidas a respeito do assunto sobre o qual o cidadão já tinha dado N informações ao Ministério Público Federal na instância superior a respeito da colaboração. E como é que fica aí essa troca de informações, a possibilidade de estar usando isso ou não estar? Nós temos aí um outro problema para resolver. Nós temos que ter uma ordem de prioridade nas colaborações, se vários casos estão acontecendo ao mesmo tempo, ou temos que efetivamente seguir alguma regra de sequência de quem apresentou ou não apresentou a proposta. E nos casos em que, por alguma razão, foi assinado o acordo de colaboração, ele já está em fase de execução e no meio do caminho se descobre que o colaborador omitiu informações no momento em que fez a colaboração e omitiu dolosamente informações relevantes. A pessoa que vai fazer a colaboração, ela tem que ir de espírito aberto. Vai colaborar, tem que falar de tudo que sabe. Não pode ter reserva mental, senão não funciona. Mas aí ele escondeu alguns fatos, não falou. Qual é o caminho? Vamos fazer a rescisão da colaboração ou vamos fazer o que a gente está vendo como notícia no Brasil e que eu já tentei descobrir de todas as formas onde é que inventaram isso? O negócio chama-se recall.
Não é de carro, não, gente. É de colaboração premiada. Já fechou o acordo? Aí, a empresa A contou o fato 1 e 2. Mas veio depois uma empresa B e contou o fato 1, 2 e 3, e no 3 a empresa anterior já tinha participado também. Aí, em vez de ter o rompimento do acordo, eventualmente, o pessoal fala, não, vem cá, vamos fazer um aditamento neste acordo de colaboração e emendar mais esses dados aqui, você fala a respeito disso e toma aqui mais uma multinha para você deixar de ser bobo. Está certo? Nós não demos regra sobre isso. Absolutamente nada. E, quando não tem, em cada lugar se inventa uma solução. Cada lugar que eu digo em cada órgão do Ministério Público, em cada órgão do Poder Judiciário, que pode homologar ou não a colaboração. Aí eu vou comentar aqui a situação com o doutor Hamilton. Olha, nós estudamos execução penal, nós estudamos a lei de execução penal, a gente estudou no direito penal regime fechado, regime semiaberto, aberto, etc. Olha, nas colaborações que estão acontecendo pelo Brasil, nós estamos vivendo um samba do crioulo doido, da música do Stanislau Ponte Preta lá. É uma coisa inacreditável. Eu posso dizer para os senhores assim, eu já vi regime fechado diferenciado, com prazo de 1 ano. Depois passa para o semiaberto e vai ser 2 anos. Esse semiaberto é de que jeito? Não, neste caso aqui, vai ser um semiaberto com direito à prisão domiciliar e direito de trabalhar. Você pode recolher em casa, mas pode ir trabalhar e pode voltar. Com tornozeleiras, uns sim, outros não. Ah, não, mas tem agora aqui um semiaberto que é diferente. Ah, o que é? Não, você tem o direito de ficar em prisão domiciliar e não pode sair da residência de maneira nenhuma, com tornozeleira te vigiando. Ah, está muito bem. Mas tem um outro ali do lado que tem uma prisão domiciliar com direito a um raio de 3 quilômetros. Ué, mas por que o dele tem o meu? Não, isso é a moderna execução penal que nós estamos inventando. Então, esse pode. Nós temos um caso de uma pessoa que mora perto do escritório e ele estava, no caso do raio de 3 quilômetros, ele podia sair de casa e ir lá no escritório reunir com a gente não precisava de ir na casa dele. Agora, nós temos clientes que a gente tem que ir na casa dele, porque ele está na prisão domiciliar que não pode sair de casa. De jeito nenhum, que é domiciliar mesmo. E onde é que isso está escrito? Quem que inventou isso? Que execução penal que é essa? Aí você tem o regime aberto. Também de todo jeito. Aberto diferenciado, com tornozeleira, sem tornozeleira, com domiciliar, sem domiciliar, com prazo A, com prazo B. Então é o seguinte, qual é a norma sobre execução penal diante da colaboração premiada? Não tem, depende do que você conseguir combinar. Da capacidade de negociar, da disponibilidade do representante do Ministério Público de concordar com isso ou com aquilo, ou do órgão do Estado ter instrumento de fiscalização para viabilizar esse ou aquele modelo. Eu tive um cliente que esteve preso em prisão domiciliar com tornozeleira, decretada pelo doutor Sérgio Moro, lá em Curitiba. E ele mora em Brasília. Pois o pessoal colocou a tornozeleira lá em Curitiba, falou que agora o senhor pode viajar. Quando o senhor chegar em Brasília, o senhor informa que chegou. Nós vamos checar aqui pelo computador onde é que o senhor está e vai ficar um raio de 100 metros em torno do ponto central da sua residência. E ele ficou uns 6 meses nessa situação e controlado lá por Curitiba, o funcionário de Curitiba que controlava no computador, porque era uma tornozeleira para o satélite. Aqui no estado tem hora que o pessoal fala assim, se não tiver, está batendo luz aqui, espelho ali, não está funcionando, etc. Você tem de tudo. Isto não pode ser assim em direito penal, gente. Não é isso, não é?
O princípio da reserva legal ainda está na Constituição, não mudou, não. Aí a gente chega a ter até uma situação inacreditável. Várias pessoas se tornaram colaboradores, fizeram o acordo e, por ele, o sujeito vai cumprir uma certa quantidade de pena. Mas processo tem só contra 3, e são 7. Os outros nem réus são. Pelo acordo de colaboração, você vai ter que começar a execução de uma pena. Que pena? Não, aquela que você combinou. Então, a gente está vivendo uma realidade diferente. Eu tenho dito ao pessoal no escritório, e tenho comentado com meus 3 filhos, que são 3 advogados, né? Escuta, tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, está meio mudado, bem mudado. Vocês façam favor de começar a estudar coisa diferente. Então, assim, quem puder ir para os Estados Unidos aprender a negociar, igual o pessoal aprendeu lá em Harvard, por favor, vá para lá. Porque daqui a pouco o que a gente vai fazer é apenas isto. Os senhores não acham que eu estou exagerando, não, porque tem um professor lá da faculdade, o doutor Rogério conhece ele, que é juiz federal, Carlos Henrique Bolido Haddad. Carlos Henrique, depois de fazer a pós-graduação, foi para os Estados Unidos e fez lá um pós-doutorado. Depois que ele voltou, eu perguntei, Carlos, você visitou os juízes federais lá nos Estados Unidos? Visitei. Como é que é o processo penal deles lá? O professor, com todos os juízes com quem eu conversei, eles me disseram assim, escuta, a gente não faz processo, não. Em 98% dos casos, a gente homologa acordo. Só tem uns 2% que se faz processo penal. O resto é tudo no acordo. É isso que se está querendo trazer para o Brasil. E é isso que vai acabar acontecendo com a gente. Então é o seguinte, é como diz o doutor Rogério, não adianta remar contra essa maré. Você tem que participar dela. Então, nós tivemos lá transação penal, composição civil dos danos, suspensão condicional do processo. No projeto de novo Código de Processo Penal, tem um instituto lá que chama procedimento abreviado, que ele vem do anteprojeto de Código de Processo Penal tipo para a Iberoamérica. É fazer acordo para ajustar a combinação de pena com o acusado nos processos de pena de até 8 anos. No projeto de Código Penal, que está lá no Congresso, e eu participei da comissão do Senado que preparou o anteprojeto, tem um instituto lá que chama barganha. É a mesma coisa. Nós estamos só trocando os nomes, mas tudo é o quê? Acordo, negociação. Então a gente tem que perder aquela imagem de que processo penal é um negócio sério, estabelecido, promotor oferece denúncia, vai ter sentença. Processo... Escuta, esquece isso. A gente vai caminhar para ter negociação em quase tudo. E a gente já está vendo isso, porque hoje, nos últimos tempos, em quase todo processo que a gente vai participar, alguém vai falar, já está falando que vai ter delação. Então, a gente tem que dominar essa situação nova. Existem muitas dificuldades, porque nós temos uma regulamentação muito pequena, apesar da Lei 12.850 já ter aprimorado muito, do artigo 4º ao artigo 7º, com um conjunto de regras, nem aquilo que está ali resolve todos os problemas. Só para os senhores terem uma ideia, eu vou dar o exemplo concreto, porque ele é óbvio, conhecido e nacional. A lei fala que pode ganhar o benefício do não oferecimento de denúncia quem for o primeiro acusado, que não for o líder da organização e ele fizer a composição. Eu pergunto para vocês, o Joesley é ou não é o líder da JBS? Pois ele foi beneficiado. A lei fala em 1. No processo lá são 7 os colaboradores. E todos tiveram o benefício que está na lei, que diz que é só naquelas situações da imunidade.
Aí eu escuto os ministros do Supremo discutindo lá, não, porque isso é um acordo, negociação, taratá, tarapá. Não, no final nós vamos examinar. Eu falei assim, como no final? Se não tem oferecimento de denúncia, não tem processo, não. Não vai ter a análise no final, não, porque não teve processo, não houve oferecimento de denúncia. Então, eles não vão examinar isso de novo, outra hora, não. Homologou o acordo, falou que está homologado, na hipótese em que o benefício foi o não oferecimento de denúncia, o assunto está encerrado. E encerrado, no meu modo de ver, contra o texto expresso da lei, com os aplausos do Supremo Tribunal Federal. Bom, eu acho que eu já estourei todos os tempos possíveis e imagináveis, né? O fato do ser ex-presidente da casa, o pessoal fica com receio de botar o tempo esgotado na sua frente. Mas o que eu queria dizer a vocês é o seguinte, tem que estudar isso. Quem está preocupado com direito penal e processo penal, se convença de que a modalidade da negociação é algo real, concreto, que nós vamos conviver com isso, para todo tipo de infração penal. Não tem restrição de espécie alguma. E, no primeiro momento, com as dificuldades que a gente está enfrentando no momento atual, em virtude das deficiências. A gente espera que isso venha a ser melhorado, aprimorado, regulamentado. E a gente não pode perder de vista, nós advogados, que a colaboração premiada é um meio de defesa. E a gente nunca pode virar para o cliente e falar assim, não, eu não participo disso. Porque como mané não participa? Você não é advogado? Se como advogado essa é uma alternativa de defesa, tem que participar também. Pode concordar ou discordar, mas do caso concreto, mas dizer que não vai participar ou não vai, eu não faço delação premiada. Isso é uma coisa ridícula, com todo respeito a quem pensa dessa maneira. Muito bem, muito obrigado aos senhores, foi uma alegria participar desse evento, e o Charles sabe, convocação da OAB para mim é ordem.